Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Masters Talk, nosso cantinho para falar sobre saúde, para falar sobre as principais dúvidas do pessoal aí que corre lá no Google para olhar, para tirar dúvida. Não, acompanhe a gente aqui porque a nossa missão é trazer informação de qualidade sobre esses principais assuntos. Hoje quem está aqui comigo, Dr. Auro, mais uma vez. Mas antes da gente começar a bater um papo, roda a vinheta. Então, conforme prometido, de volta aqui com a gente, Dr. Auro, cirurgião plástico. Mais uma vez, hein? Isso é muito legal, né? A gente estava comentando que muitas pessoas entram nas redes sociais e tem muitas dúvidas. A gente recebe bastante pergunta do pessoal em relação à cirurgia plástica, porque a cirurgia plástica, muitas vezes, ela serve até como um impulso, né? Para a pessoa mudar a vida, mudar os hábitos de vida, né? Então, tem essa questão também, né, doutor? Na maioria das vezes é um ponto de partida, para algumas pacientes um ponto de chegada, mas na enorme maioria é um ponto, né? É um ponto marcante na vida. A gente fala aqui que não adianta a pessoa achar que ela vai resolver tudo com a cirurgia plástica, mas a partir daquele momento, se ela mudar os hábitos dela, se ela reverter alguma coisa que ela não está feliz, pode servir do impulso mesmo para ela mudar a vida, fazer mais atividade física, mudar essa cabeça. Na realidade, tudo vai da expectativa, né? Se a pessoa tiver com a expectativa alinhada, a expectativa correta, a chance dela se satisfazer com o resultado e começar a ter mudança na vida dela é muito grande. Nosso papo de hoje é um papo muito interessante, né? A gente estava conversando, para quem acompanha a gente aqui nas redes sociais do Masters Talk, às vezes a gente fica conversando ali no WhatsApp mesmo para saber quais são os assuntos, o que o pessoal mais quer saber, o que, né, a galera tem perguntado no consultório no dia a dia. E a gente resolveu hoje falar um pouquinho sobre segurança na cirurgia, porque muitas pessoas têm dúvida, têm receio, têm medo. A gente até trouxe o Dr. Fábio aqui algumas vezes para falar sobre isso, né? Tenho medo da anestesia, eu tenho medo da cirurgia, mas muita coisa evoluiu, muita coisa mudou e hoje as cirurgias, elas estão cada vez mais seguras, né, doutor? O objetivo da cirurgia plástica, pelo menos o que eu penso é, sempre, eu falo para as pacientes, primeiro lugar, segurança. Depois vem as vontades, os desejos, os resultados, as ambições. Mas a segurança tem que estar muito longe de tudo, né? A cirurgia plástica, a princípio, é uma cirurgia que a gente fala que é uma cirurgia que não é para gerar risco, não é para acrescentar risco. Existem maneiras da gente trabalhar a cirurgia plástica para tentar fazer com que não se agregue riscos a ela. Acho que é isso que nós vamos conversar aqui hoje. Não só cirurgia plástica, mas cirurgias em geral, né? Normalmente, quais são os maiores medos desse paciente quando chega aqui com o sonho de fazer uma intervenção, de fazer uma cirurgia, mas quais são os maiores medos deles? Os 3 grandes medos. Primeiro, anestesia. Segundo, dor. Terceiro, recuperação. Você viu que nem falei resultado? A grande maioria das pacientes, quando chegam, o resultado delas, obviamente elas querem bons resultados, mas quando se fala em medo, são esses 3 primeiros, anestesia, dor e recuperação. E todos eles a gente consegue controlar de uma forma muito tranquila, né? No dia a dia, vocês lidam com isso com muita tranquilidade, porque é um hábito. A pessoa às vezes está fazendo a cirurgia pela primeira vez, mas naquele dia, às vezes, é a sua 3ª ou 4ª cirurgia do paciente. Então, como controlar isso? Vamos começar pela anestesia. Hoje a gente tem uma anestesia que é muito mais controlada, existe uma conversa entre o cirurgião e o anestesista para achar a melhor forma de anestesiar o paciente. Esse primeiro medo, a gente pode deixar ele de lado, né? Eu acho que não só com relação ao primeiro medo, eu acho que a maneira de se enfrentar os 3 grandes medos é a racionalização desses medos. E como que é racionalizar alguma coisa? Você entender aquilo. Por mais que você não seja da área, se você racionaliza alguma coisa, você consegue tirar aquela abstração do medo, né? Os medos não corretos. Tanto para anestesia, quanto para dor, quanto para expectativa de recuperação. Então, a orientação, é o que a gente sempre fala, né? A orientação, direito, em ordem, faz com que a pessoa racionalize aquilo de uma maneira que começa a melhorar esses medos. Eu falei já isso aqui também. O paciente que não tem medo é um paciente problema, né? Assusta o cirurgião. Assusta. Eu quero que a paciente tenha um pouco de receio para eu poder explicar para ela o motivo daquele receio dela. E acho que isso até vai ser importante lá na frente, na hora da recuperação, porque aquela paciente que não tem medo, ela pode abusar e abusando ela pode piorar a situação, né? Imagina. Exatamente. Mas a pessoa ter um medo e ela receber a explicação do porquê daquele medo e ela entender aquilo, tranquiliza ela. E o fato de ela saber que é normal ter o medo também tranquiliza ela. É porque não tem, acho que quase ninguém que vai pro centro cirúrgico sem dar aquela tremidinha, aquele gelo na barriga, ou seja, você sabe que vai passar ali pela cirurgia, né? É normal, é normal. O Dr. Fábio uma vez falou aqui, eu achei até engraçado, ele falou, eu tenho medo de anestesia. Eu falei, nossa, você é anestesista com medo de anestesia? Ele faz parte, mas é muito seguro, né? É muito seguro. Tudo tende a ser muito seguro, né? A gente
começa, quando a gente fala em segurança em cirurgia, existem 2 tipos de cirurgia, né? Existem cirurgias eletivas, é aquela que você não precisa fazer agora. Você quer fazer, perfeito. Existem as cirurgias de urgência e emergência, aquelas que você precisa fazer, estando você pronto para ela ou não. Então, são 2 grandes grupos. Quando a gente fala em risco em cirurgia, vamos se dedicar mais a cirurgias eletivas, existem pontos que devem ser notados e avaliados antes da cirurgia para que você minimize riscos, né? E dentro da cirurgia plástica existe conforto, né? A pessoa, muitas vezes, ela não precisa fazer aquilo imediatamente. Então, dá para investigar se tem algum problema acontecendo ali, corrigir esse problema, saber se o paciente está ou não apto a fazer cirurgia. Isso já elimina um monte de problema, exemplo, né? Hoje, eu teria uma cirurgia de abdômen amanhã, paciente de fora de São Paulo, chegou aqui, começou uma tosse ontem, passou com o anestesista, anestesiologicamente falando estava ok, só que ela estava com uma tosse seca, ia fazer uma abdominoplastia, talvez isso comprometesse a recuperação dela. Eu falei, não, vamos remarcar sua cirurgia. Mas eu tenho férias e lá. Falei assim, não posso nem escutar o que você está falando, porque assim, segurança está longe, que nem eu falei, de vontades e desejos e imediatismos. É uma necessidade, vamos reagendar, a gente não precisa fazer hoje. Vamos esperar essa nhaca dessa tosse passar e fazer, né? Porque parece uma coisa muito simples, mas pode comprometer até o pós, né? Lógico. A abdominoplastia tem bastante ponto interno também. Lógico, a gente faz fechamento da diástase na abdominoplastia. A pessoa tossindo ali o tempo todo, né? Essa moça fica tossindo no pós-operatório, compromete o fechamento da diástase. Pra quê? Né? Então aí começa. Eu sempre pontuo, quando a gente pensa antes da cirurgia, quando eu avalio uma paciente sobre riscos, a gente divide os riscos em 3 grandes grupos. Primeiro, os riscos relacionados ao profissional que está operando, os riscos relacionados à técnica, à cirurgia que está sendo feita e os riscos relacionados ao paciente. São 3 grandes riscos, grupos de riscos. E a gente precisa trabalhar cada um deles para a gente poder minimizar as coisas, né? Então, assim, eu hoje acho que a gente poderia conversar dentro desses 3 grandes grupos para detalhar coisas para a gente minimizar risco, né? Olha o que eu falo, minimizar, não é zerar. Se alguém te falar assim, não, o risco é 0. Esqueça, não existe risco 0. Nós estamos sob risco aqui de alguma coisa, né? Então, vamos, acho que, trabalhar em cima disso. Esses 3 grandes grupos, eu acho que a gente consegue conversar bem sobre essa questão do cirurgião é muito interessante, né? Porque às vezes a gente não imagina que existe uma preparação desse profissional também. Muitas vezes se opera com um segundo profissional ali, porque é como se estivesse pilotando um avião. Se der um problema no meio da cirurgia, você precisa ter alguém para assumir, né? Se quem está operando morre, se dá um treco na pessoa e a cirurgia não foi finalizada, o que acontece? Então existe uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina que obriga que exista alguém capacitado em finalizar a cirurgia caso aconteça alguma coisa com o cirurgião principal. Então, a equipe faz parte do processo de se reduzir risco cirúrgico. Ter um auxiliar cirurgião capaz de finalizar o procedimento é importante, mais do que importante, é uma obrigatoriedade. Então, começa aí. Só que quando a gente fala em profissional, a gente primeiro precisa pensar na capacidade do profissional em fazer a cirurgia, sobre a especialização. Então, a gente vê muitos problemas em várias áreas de médicos não especialistas ou não médicos fazendo procedimentos que não é para ser feito por eles. Então, obviamente, a pessoa, para minimizar risco cirúrgico relacionado ao profissional, ela precisa ver o profissional que está operando ela. Aquele cara é especialista, exemplo, cirurgia plástica, o cara é cirurgião plástico. Como você vê isso? Isso é muito interessante, cirurgia né? plástica? Até para o pessoal ficar atento é o seguinte, a gente está falando se ele é especialista, o doutor já explicou aqui algumas vezes, até o pessoal que acompanha a gente aqui no Masters Talk, é importante ficar atento que muitas vezes a pessoa ela se formou, fez cirurgia, mas não fez a especialização em cirurgia plástica. Então, existem todos esses caminhos, né, doutora? A medicina, a residência em cirurgia e depois a residência em cirurgia plástica, é isso? Observa o problema que é a formação médica no Brasil. No Brasil, pra você ter uma ideia, quem está assistindo a gente, quem é médico e é formado, a legislação permite que ele faça o que quiser. Ou seja, eu me formei, 6º ano, saí, eu quero fazer uma neurocirurgia. Pela legislação, eu estou coberto que eu posso, sou médico, posso fazer isso, a gente tem formação geral. No entanto, não é essa a realidade, né? A formação médica no Brasil hoje e sempre, ela criou médicos generalistas para que se faça uma
subespecialização em cima da medicina que a pessoa se torne apta, né? Mas a legislação não obriga isso. E aí todo mundo usa esse subterfúgio para tentar fugir da especialidade, né? E esse é o principal problema. O principal problema é o não especialista fazendo uma especialidade. E hoje a gente fala da subespecialidade, né? Então ele é cirurgião plástico e se especializou em mama. Então... Se numa especialidade, pro cara ser bom no assunto, ele precisa estar focado naquilo. Imagina um cara que não é nem especialista. A chance de ter problema é grande. Por isso que o primeiro ponto para se reduzir risco é ver a pessoa que está se dispondo a fazer aquilo em você. Não estou falando só em cirurgia plástica, qualquer área. Eu, por exemplo, se eu for pegar para fazer uma turbinectomia, que é uma cirurgia da parte interna do nariz, eu não tenho especialização para fazer turbinectomia, eu vou pedir para um otorrino que faça, por exemplo, junto. Eu poderia fazer? Lógico, pela legislação poderia, mas eu não vou pôr meu pé nisso. E isso se expande para todas as áreas da medicina. E aí, para quem está acompanhando a gente aqui, que tem o sonho de fazer uma cirurgia plástica, como que essa pessoa que está acompanhando a gente agora pode fazer para saber se aquele profissional é um profissional que está apto a isso? Cara, a sociedade brasileira... É muito fácil. Você precisa ver se ele é filiado a alguma sociedade. No Brasil tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, está no site. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica existem os médicos em treinamento, que são os residentes. Esse cara não é especialista ainda, ele é residente, está aprendendo. Existem os especialistas que acabaram a residência, fizeram uma prova e passaram. São especialistas para a sociedade. Existem os titulares, são médicos especialistas que depois de um certo tempo prestou uma outra prova de certificação e se tornou titular da sociedade. Então existem graus, né? Olha em que situação encontra a pessoa que está te oferecendo o serviço. É o primeiro ponto. Óbvio, existem sociedades internacionais de cirurgia plástica, Sociedade Americana, Sociedade de Cirurgia Plástica e Estética. Existem várias sociedades que só pessoas que apresentam realmente graus de certificação conseguem entrar. Então é muito fácil, é Google. Procurar. E por isso que a informação é tão importante, né? Porque você está munido de boas informações. Nessa primeira conversa com o cirurgião, você vai conseguir tirar todas essas dúvidas. Você vai perceber se ele realmente é especialista naquela área, se está falando muito por cima de assuntos que você já pesquisou muito também. Eu tenho muito medo disso, sabia? Porque assim, eu sei que pessoas muito boas de fala, muito boas de lida, muitas vezes tiram o foco de alguma coisa. O que eu sugiro sempre é pessoas que vão procurar um procedimento. Cirurgia plástica, a parte de otorrino, dermato. Procura na internet o cara que você vai consultar, a pessoa que você vai consultar. Ele é da sociedade dele? Esse cara é dermatologista. Esse cara é cirurgião plástico. Beleza. Por que você não consulta? Você já pergunta. Você já consultou. Beleza. Você perguntou, viu? Você é cirurgião plástico? Você é membro da sociedade brasileira? Você perguntou isso pra pessoa? Mesmo porque, se ele estiver agindo de má fé, ele vai falar que sim. Talvez, então, se você não pesquisou, mas muitas vezes ali... você nem pergunta. Né? Você não pergunta nem o que deve, né? Exatamente. Então, procurar. Bom, falamos do primeiro ponto de segurança, que é ter a certeza de que está operando ali com um profissional capacitado para fazer aquele tipo de procedimento. Falamos também da importância de ter um segundo cirurgião ali dentro da sala, que não é nem só uma questão de segurança, mas de legislação, né? Em relação à equipe, doutor, também tem essa troca? O instrumentador, o enfermeiro que está ali no momento, você se preocupa com isso também? De estar com uma equipe toda afiada para que cada um possa fazer direitinho a... Cirurgia é uma sincronia. Então, cada um tem um papel, cada um tem uma função, e na hora que você tem uma rotina muito bem estabelecida, isso se torna como se fosse uma orquestra, funciona muito bem. Hoje nós trabalhamos no campo cirúrgico em 3 pessoas, e as 3 pessoas, cada um com uma função muito destinada. O que eu falo é assim, plano cirúrgico é para ser cumprido, então etapas cirúrgicas é para serem seguidas. Eu raramente mudo etapas cirúrgicas. E isso dá uma certa tranquilidade para a equipe. A equipe sabe. A minha instrumentadora, por exemplo, ela sabe o que eu quero, o que vai precisar para ser o próximo passo. Eu não preciso nem falar, porque ela sabe a sequência. E isso cria automatismo. O automatismo cria padrão de resultado. Padrão de resultado diminui complicação. Ou seja, é muito macro, né? Quando a gente para entender, a equipe bem treinada, a equipe bem afinada um com o outro ali, o resultado é outro, né? É outra coisa. E traz mais segurança. Muito,
Muito, traz segurança. Além do que, você tem pessoa para conversar sobre o assunto. Eu falo que durante a cirurgia, eu evito conversar sobre problemas pessoais ou situações pessoais. Eu entro na cirurgia pensando na cirurgia e saio da cirurgia falando dela. Por quê? É um foco, é uma concentração, é um momento que eu estou lá. É o meu serviço. Meu serviço é aquele. Meu serviço não é eu contar o que eu vou fazer à noite. Óbvio, em momentos fora, paralelos, a gente conversa disso, mas a cirurgia é a cirurgia, né? E isso daí, quando você trabalha dessa maneira, a equipe trabalha dessa maneira. E para mim, para o meu perfil, para a minha maneira de trabalhar, isso é muito cômodo. Eu prefiro fazer isso. Tem perfis totalmente diferentes do meu que funcionam muito bem, né? Mas a retidão naquele momento da cirurgia, a sequência praticamente imutável, para mim é muito importante. Eu acho que é um dos pontos de se diminuir risco. Falamos desse primeiro pilar de segurança. Nesse segundo pilar, o que a gente pode falar para quem está acompanhando a gente? O que é importante sobre também observar? Sobre a cirurgia, né? Uhum. O segundo ponto é sobre a técnica, sobre a cirurgia. A gente sabe que existem fatores relacionados à cirurgia que aumentam o risco e diminuem o risco. Eu bato num ponto há muito tempo, inclusive em congressos que eu participo como moderador ou inclusive como palestrante do assunto, eu sempre falo do ponto tempo cirúrgico. Por quê? O tempo cirúrgico, se você pode não acreditar, mas é a única coisa que a gente tem controle sobre a cirurgia. É a única. Eu posso escolher se eu quero operar no tempo cirúrgico correto ou ultrapassar ele. Mas eu não posso escolher se a pessoa tem algum probleminha que vai desenvolver uma infecção por bactéria. Eu não tenho controle sobre isso. Você minimiza ao máximo, mas você não consegue ter 100% de certeza que você não vai ter. Então, o tempo cirúrgico, eu falo que tempo cirúrgico de segurança é menor do que 4 horas e meia. Isso não é da minha cabeça. Então, a gente precisa seguir o tempo cirúrgico de segurança. Eu bato isso, nossa, mas é muito tempo, né? Várias pacientes já chegam sabendo isso hoje, depois de trabalhar muito a orelha delas isso. Porque existe um enorme trabalho que fala que cada hora acima de 4 horas e meia de cirurgia, dobra-se o risco cirúrgico. O risco cirúrgico é pequeno, em cirurgias bem controladas, em hora é baixo. Só que dobrar o risco, você vai acumulando risco numa cirurgia que não é para ter risco. Ou é para você ter o menor risco possível. Não faz sentido, né? Não tem sentido. Agora você imagina uma cirurgia de 4 horas e meia. Perfeito. 5 horas e meia, 6 horas e meia, 7 horas e meia. Uma cirurgia de 7 horas e meia. Quadruplicou seu risco cirúrgico? Não pode. A gente tem que ter controle. E o porquê desse tempo? O que pode acontecer quando a gente passa de 4 horas e meia? É a quantidade de anestésico? É o cansaço da equipe? É o corpo aberto por muito tempo? O que vai complicando, que vai aumentando esse risco cirúrgico? O principal fator, quando a pessoa está sendo operada, existe um negócio chamado estresse cirúrgico. São mediadores inflamatórios do próprio corpo em resposta à cirurgia que geram diversas alterações, como, por exemplo, aumento da coagulabilidade sanguínea, diminuição do fluxo urinário, várias alterações, por exemplo, alterações cardíacas. E o estresse inflamatório é o que se aumenta quando se ultrapassa o tempo cirúrgico. Uma cirurgia de 7 horas tem um estresse cirúrgico diferente de uma cirurgia de 3 horas. É o impacto que o organismo tem enquanto ele está sendo operado, é mais ou menos isso. Exatamente. Então, assim, invariavelmente, uma cirurgia de 7 horas tem risco aumentado de trombose, tem risco aumentado de abrir ponto, tem risco aumentado de seroma, que é acumular líquido, de hematoma, que é acumular sangue. Os riscos aumentam. Por quê? Por causa do estresse cirúrgico. Então, que nem eu falo, o único ponto cirúrgico que a gente é capaz de controlar é o tempo cirúrgico. Então, esse é o mínimo. Precisamos controlar tempo cirúrgico. É fundamental. E como que controla isso, doutor? Através do plano cirúrgico, do que vai ser feito? Se você acha que vai passar 4 horas e meia, não opera. Exemplo, minha especialidade, mama e abdômen. Vamos fazer mamoplastia e abdominoplastia. Dá para fazer? Eu avalio, eu sei o meu tempo cirúrgico de cada cirurgia. Eu falo, não, dá para fazer. No entanto, depois da primeira cirurgia, se eu achar que eu vou ultrapassar o tempo cirúrgico de segurança para evoluir para a segunda cirurgia, eu vou suspender a segunda cirurgia. Toda paciente combinada com isso. A paciente minha está escutando isso e sabe que é assim. A maioria a gente consegue cumprir o plano de fazer a mama e o abdômen. Mas várias eu suspendo, mas sem dó. Por quê? Eu tenho a responsabilidade sobre a técnica, eu tenho a responsabilidade sobre aquilo.
Podendo ela ficar brava ou não, mas não fica, porque isso é combinado antes. Mesmo porque é pela segurança dela, né? Óbvio. Não se suspende um segundo procedimento porque não se quer fazer, mas porque quer a segurança da paciente, o melhor resultado, né? Então a gente trava, a gente bloqueia nas 4h30. Óbvio, cirurgia é cirurgia. Você pode ter complicações ou cirurgias que se enrolam um pouco mais e ultrapassa as 4h30. Perfeito, não é um absurdo, mas não é para ser a regra. Né? A gente tem que planejar para que seja dentro do tempo cirúrgico. Exatamente. Se acontecer e tiver ainda com uma margem de segurança, passou um pouquinho, não tem problema. Isso, mas assim, o ideal é não passar, né? Se você tem um controle sobre isso, o ideal é não passar. O que eu digo é o seguinte, sobre a técnica, sobre a cirurgia, o principal ponto é tempo cirúrgico. Todo mundo que me acompanha sabe isso. Tempo cirúrgico é fundamental. Agora, obviamente, evoluções técnicas também diminuem risco. Como se fazia, por exemplo, abdominoplastia há 20 anos atrás, mudou. Não se utilizava bisturi elétrico, o sangramento era maior, a lipoaspiração, quando existia, era muito traumática. Então, tudo foi evoluindo. A evolução técnica, o refinamento técnico também diminui o risco cirúrgico. Então, eu acho que sobre cirurgia, os 2 pontos principais é tempo cirúrgico e técnica cirúrgica. Respeitando e utilizando técnica da maneira correta, também se diminui o risco cirúrgico. Isso que é interessante porque a gente volta no assunto do começo aqui do podcast, né? Quando o médico é especialista naquela área, a tendência é ele operar dentro do tempo cirúrgico, porque ele é especialista, ele faz aquilo com uma certa frequência, então todos os dias a chance de ele fazer aquilo muito mais rápido e muito mais bem feito aumenta bastante também, né? Isso que você falou é interessante. Rapidez, tem pessoas que correlacionam rapidez com fazer de qualquer jeito. Sim, não, são coisas completamente diferentes, né? A rapidez mostra que a pessoa ela tem a expertise para fazer aquilo da maneira correta, com o refinamento correto, num tempo menor. Pô, perfeito. Isso é ótimo. Esse é meu objetivo diário, é operar cada vez mais rápido. É o que se espera de uma pessoa, né? Que vai evoluindo, né? Exatamente. O profissional que evolui, ele faz aquilo com da mesma forma ou ainda melhor num tempo menor, né? É isso aí. É o que se imagina, né? Então eu acho que sobre cirurgia, é isso. O segundo grande bloco sobre a técnica, né? Falando da relação ao profissional, agora com relação à cirurgia. E o terceiro grande bloco, que é sobre o paciente, né? A gente pega paciente de tudo que é tipo, né? Paciente que não é para operar. Por quê? Tem os motivos para isso. Agora, controlar o paciente e escolher o paciente é o segredo, eu acredito, de qualquer sucesso cirúrgico, quando se fala tanto em resultado quanto em complicação. Que deve ser um dos maiores desafios, né? Porque esses outros que a gente está falando, o cirurgião controla, a equipe controla o tempo cirúrgico, se você é especialista naquela área. Agora, o paciente, você tem que trazer ele para você e ele tem que entender que ele tem que... Mas o cirurgião também controla o paciente, é só não operar. Se percebeu ali que não está afinado dentro, não indica cirurgia. Eu deixo de indicar muita cirurgia, porque o paciente não está no momento ainda. Então, escolher o paciente, eu brinco na realidade para falar que eu estou brincando para ficar um assunto mais leve. Mais leve. Porque assim, eu gosto de eu escolher o paciente não me escolhe. Eu que quero escolher a pessoa. A pessoa está em ordem, está com a expectativa correta, está bem fisicamente, está adequado no peso, em tudo mais? Tá. Então, beleza, eu quero operar essa pessoa. Se ela quiser operar comigo, ótimo. O que é um paciente que é um candidato a ser escolhido por você? A gente estava falando aqui sobre isso. É aquele que está com a saúde em dia? É aquele que está disposto a operar e dar continuidade? O que é o paciente ideal? Quando que ele chega pronto? Paciente ideal é o paciente que não tem riscos associados. Então, o primeiro ponto que a gente olha em paciente é peso. Pacientes com sobrepeso ou obesidade não devem ser operados, em raras exceções. Nós estamos falando de cirurgias eletivas, com resultados eletivos e tudo, tá? Você, por exemplo, você é um paciente que tem um excesso de peso importante, o índice de massa corporal, exemplo, de 40, mas está com apendicite. Precisa operar. Tem risco de ter complicação? Tem, muito maior de alguém que tenha o índice de massa corporal adequado. Mas você tem que operar. Mas é aquela balança que a gente falou, né? Coloca ali o risco. Então, ele está com risco-benefício, exato. Agora, pensando na cirurgia plástica, primeiro, excesso de peso. O paciente com excesso de peso importante não deve ser operado.
Eu acho que isso é muito legal. Até fazer uma pausa, doutor, você me permite aqui, pelo seguinte: muitas pessoas buscam a cirurgia plástica como um aliado. Eu vou fazer lipo porque eu tô gordinho. Quero fazer abdominoplastia porque eu tô gordo e quero emagrecer com abdominoplastia. Abdominoplastia, lipoaspiração não são procedimentos para emagrecimento, é para refinamento depois de que o paciente já conseguiu atingir pelo menos o peso adequado. Acho que isso é importante ficar atento, né? É importantíssimo. Cirurgia plástica não é para emagrecer. Cirurgia plástica é para refinar o que já está emagrecido. Se você for para uma cirurgia plástica pensando em emagrecer, você está muito errado. E se alguém te operar com esse intuito, está mais errado ainda. O objetivo não é esse. Isso traz risco para a cirurgia? Muito, tanto o risco de resultado quanto o risco cirúrgico em si. Então, a primeira coisa é não estar com o peso muito aumentado, fora dos limites. E esse é importante. Então, a primeira coisa que a gente tem controle é isso. Hoje atendi uma paciente que candidata a fazer a lipoabdominoplastia, que estava com índice de massa corporal de 35. Eu fiz as orientações, calculei uma meta de perda de peso para ela. Ela vai voltar quando ela tiver a meta de peso para a gente reavaliar o abdômen dela. Isso é uma questão de segurança para ela. Opa, né? Segurança e resultado. Primeiro segurança, depois resultado. Essa paciente não pode ser operada agora. Né? A gente aumenta muito o risco dela. O que pode acontecer? A gordura visceral, a gordura ali no abdômen, ela aumenta o risco de quê, normalmente? A pessoa com sobrepeso ou excesso de peso é uma pessoa inflamada. Uma pessoa que tem índices inflamatórios muito grandes, processos pró-oxidativos muito grandes, ou seja, riscos de acidente vascular cerebral, riscos de infarto, riscos de embolia, riscos de edema agudo de pulmão, todos aumentados. Má cicatrização, porque o estresse inflamatório piora a cicatrização. Então, aumenta o risco de tudo. Então, essa pessoa não pode ser operada. Né? Existe um cirurgião americano, chama Al-Ali. Esse cara, ele só opera paciente pós-bariátrico, pessoa que perdeu muito peso. Ele fala que é o seguinte: pacientes com IMC acima de 33 têm 100% de risco de complicação cirúrgica. Gente, é muita coisa. 100%. Alguma coisa vai ter. Ou vai abrir um ponto ou vai ter uma trombose. Alguma coisa vai ter. Ou seja, não pode operar paciente assim. Né? A gente sabe disso. Não pode. Então, peso é importante. Segundo, doenças crônicas. A gente tem pacientes que têm hipertensão, dislipidemia, que é aumento de colesterol, várias doenças crônicas. Se essa doença está controlada, está estável, perfeito, não tem problema nenhum. Agora, pacientes com doenças crônicas descontroladas, paciente hipertenso, que a pressão ainda está vai, não vai. Paciente pré-diabético ou diabético com glicose aumenta abaixo. É paciente que não pode operar, porque, exemplo, glicose. Glicose acima de 180 é um valor laboratorial constante, por exemplo, em jejum acima de 180, tem problema de cicatrização importantíssimo. Não pode operar. Por isso os exames pré-operatórios. Então, às vezes a pessoa não sabe que tem isso. Então, estar com a parte física, laboratorial, cardiológica em ordem é importantíssimo. Isso que a gente fala dessas cirurgias que não precisam serem feitas... Eletivas. Cirurgias eletivas. Você consegue controlar isso tudo e, claro, tem uma segurança muito maior. Isso. O paciente, por exemplo, vamos falar um paciente hipertenso, descontrolado, diabético, arruma alguma doença, qualquer coisa, com apendicite, o que você tem que fazer? Vai ter que operar, porque o risco dele ter uma complicação maior por conta da apendicite é muito grande, então risco por risco... Mas não fazer uma mamoplastia, por exemplo? Pessoas que têm algum tipo de doença de base, assim como a hipertensão, por exemplo, que está acompanhando a gente aqui, tem o sonho de fazer uma cirurgia. Dá para fazer, doutor? Como que funciona esse procedimento? Ela vai ao cardiologista, vai tentar regular? Como que funciona para essa pessoa? Ou não vai conseguir operar? Toda doença de base, exceto as reumatológicas, toda doença de base, quando controlada, pode ser operada. Não tem problema nenhum. Existem riscos associados que a paciente precisa saber, riscos aumentados de alguns pontos. A paciente vai fazer a avaliação específica, por exemplo, hipertensa, tem que fazer a avaliação cardiológica certinha. Se o cardiologista precisar, manda inclusive fazer teste de esteira, ecocardiograma e tudo mais. Diabético, precisa passar no endócrino, pneumopata, no pneumologista, estando controlado. O especialista falando, tá em ordem, dá para fazer, não tem problema. Você conta para a pessoa, os seus riscos são um pouquinho maiores do que uma pessoa que não tem isso,
No entanto, com relação a risco-benefício, a gente pode ainda fazer a cirurgia em você. Não tem problema nenhum. Só que precisa estar controlado. A gente redobra o cuidado ali. Entram mais especialistas e o plano cirúrgico ali na hora de decidir, ele vai ser um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais pensado, é isso? Tem que se levar em consideração várias coisas. Eu operei recentemente uma paciente que tem um probleminha sanguíneo chamado doença hemolítica. Né? As hemácias se rompem com mais frequência. Pedi, obviamente, suspendi a cirurgia dela uma vez. E ela já sabia que tinha ou já não? Sabia. Já sabia. Só que teve uma alteração da parte de coagulação, eu suspendi a cirurgia, pedi para o hematologista avaliar, o hematologista avaliou, um outro hematologista avaliou, liberou em ordem e tal, tá liberado para a cirurgia, perfeito. Veio para a cirurgia, fiz a cirurgia igualzinho eu faço a todas? Não, fui muito mais cauteloso em alguns pontos, que eu sabia que aqueles pontos, se eu exagerasse, eu poderia prejudicar ela. Então a gente controla o plano cirúrgico de acordo com a base do paciente. Uma outra coisa que chama atenção são pessoas que são fumantes ou que têm algum outro tipo de vício e que querem operar também. O fumante não pode, né? Não. Ele tem que suspender 30 dias antes, pelo menos. 30 dias, pelo menos. E 30 dias depois. Qual risco ele pode ter, doutor? Necrose de pele. O fumante ele tem uma taxa de oxigenação periférica muito baixa. E quando a gente faz cirurgia plástica, a gente faz grandes descolamentos. Então, o suprimento sanguíneo periférico ele é pequeno normalmente, né? Se a pessoa fuma, é menor ainda. Então, uma célula sem oxigênio não respira, essa célula morre. A gente chama de necrose. Então, abdômen, necrose de abdômen. A mama, necrose de areola. Então, os riscos disso são muito, muito aumentados. Tem cirurgias que o cigarro não atrapalha tanto, cirurgias menores, por exemplo, de pálpebra, cirurgias pequenas mesmo. Mas a maioria das cirurgias a gente sempre orienta não, tem que parar. Se não parar, não opera, né? 30 dias antes, 30 dias depois. E para quem fuma, 60 dias sem fumar é muita coisa, então... Tem que estar programado para parar. Para parar mesmo, né? E teve casos que você já pegou de pacientes que falaram que não estava fumando e teve alguma complicação? Porque eu acredito que isso também deve ser... Não, sempre tem. A gente não descobre, a gente só descobre as que não deram problema, né? Aí depois de 3 meses, fala, doutor... Eu não parei de fumar. Aí não deu nada. Falei, puta sorte, não deu. Se tivesse dado, a gente tava enrolado, né? Mas é aquilo que a gente tava falando, né? E você se submete a um risco desnecessário e podia ser... Uma necrose é uma coisa muito grave, né? É complicado. Demora a cicatrização. Os resultados são não previsíveis, né? Os resultados estéticos que eu digo são não previsíveis. E é muito doido quando a gente para pensar que a pessoa se colocou nesse risco, né? Ela teve a informação, João, e mesmo assim ela foi lá e fez dessa noção. forma. A conclusão que eu chego é que a gente tem uma noção, a maioria das pessoas tem noção, a minoria das pessoas tem uma noção disso. A grande maioria não tem. E é por isso que eu falo que a função do cirurgião é, além de alertar, repreender e suspender, por exemplo, cirurgias em momentos que sentiu qualquer coisinha estranha, suspende, não faça. Na dúvida ali é uma vida, né? Lógico, é uma complicação, né? São meses de evolução depois para o negócio resolver. Complicação todo mundo pode ter, é assim. Mas você tem que minimizar, né? O que eu brinco para os pacientes, falo assim, complicação é igual, a gente revisa o carro, vai viajar, vai para São Paulo, perfeito, nunca furou o pneu. Pode furar o pneu. Mas e se furar o pneu, o que a gente faz? Troca o pneu e vai embora. É assim que a gente tem que lidar com complicação. Você tem um plano para aquilo, caso saia do que está sendo programado, né? Exatamente. Falando ainda em paciente, nós falamos sobre peso, falamos sobre doenças. Existe um outro fator de paciente que são medicações. Então, na consulta, a gente sempre avalia o que toma, o que não toma, orienta o que não pode tomar. Por exemplo, pacientes tomando hormônios, né? Tem hormônios androgênicos. O que são isso? Hormônios que estimulam o crescimento de massa magra ou até purificação. São análogos, são testosteronas, né? Derivado do DHA, que a gente fala que é um hormônio produzido pelo nosso corpo, que tem como subproduto a testosterona. Hormônios androgênicos, eles aumentam a quantidade, por exemplo, de célula sanguínea, logo aumenta a viscosidade sanguínea, aumenta o risco de infarto, AVC, trombose. Esses pacientes, eles não podem operar usando isso, né? Tem que suspender um bom tempo antes. Anti-inflamatórios são medicações que aumentam o sangramento, tem que suspender também um tempo antes. Então, isso são coisas que a gente consegue controlar.
né? Esses medicamentos e esses suplementos que às vezes as pessoas tomam também, tudo isso tem que ser passado para o médico na hora da consulta para entender o que pode e o que não pode, com quanto tempo de antecedência precisa parar, né? Isso, ser orientado com relação a isso. E isso eu já vi que acontece não só com o cirurgião plástico, mas também é muito importante que o anestesista tenha acesso a isso tudo, porque a medicação que ele vai utilizar, né, dentro do centro cirúrgico pode ter algum conflito com algo que esse paciente esteja tomando também, Por isso né? da avaliação anestésica. A avaliação anestésica é para, além de ver como o paciente está cardiologicamente, na parte pulmonar e tudo mais, é perguntar o que o senhor usa, como que você está usando. Suspendeu, não suspendeu? Né? Então é para isso a avaliação anestésica pré-operatória. Dentro dessa questão de segurança, hoje em dia a gente vê procedimentos sendo feitos mais rápidos e com equipamentos muito mais modernos. Quando a gente fala dessa evolução tecnológica dentro da cirurgia e da cirurgia plástica como um todo, isso também traz uma segurança ainda maior para a cirurgia? Tudo que é mais rápido é mais seguro. Né? Tudo que é mais rápido e bem feito é mais seguro. Porque eu levo em consideração sempre o tempo cirúrgico. Tempo cirúrgico reduzido ou tempo cirúrgico minimizado, tendo bons resultados, mantendo o refinamento, melhora tudo. Então, eu falo que a pedra-chave do negócio é tempo cirúrgico. É o tempo cirúrgico. É. A gente fala muito também aqui em relação a quais produtos que às vezes são utilizados na cirurgia, né? A gente falou, por exemplo, do fio de fazer a sutura lá, de dar o ponto no paciente. Hoje, muitas vezes, esse material é completamente diferente do material que era usado há 5 a 10 anos atrás. Isso também diminui vários riscos e aumenta a segurança do paciente? Aumenta as seguranças locais. Eu não falo nem só de produtos que é usado no paciente, mas produtos utilizados na cirurgia. Por exemplo, esterilização, processo de esterilização de materiais. Hoje, exemplo, em lipo, a gente não usa material esterilizado, usa material descartável, exclusivo para o paciente. Ou seja, aquela história de que vai para a estufa, esterilize, tira e tal. Não, usa e joga fora. A grande maioria dos materiais não, para lipo, né? Existe sim materiais cirúrgicos para mamoplastia e tudo mais, que são materiais reesterilizados. Existem processos de reesterilização que devem ser corretos. Então, tudo isso, você percebe que tem muita coisa para dar errado? Exato. É muita coisa para dar errado. Então, se você não seguir o ritmo certo, fazer tudo dentro do que é para ser feito, você aumenta risco. Não pode aumentar risco. Hoje, quais são assim, os pilares dessa cirurgia moderna que a gente consegue olhar e falar assim, poxa, quanto ela evoluiu em pouco tempo? O que a gente tem dentro do centro cirúrgico que a gente olha e fala, nossa, como hoje é mais seguro operar? Eu acho que a monitorização do paciente evoluiu demais. Eu acho que as técnicas cirúrgicas abreviaram o tempo cirúrgico, isso é fantástico. E diminuíram também a morbidade da técnica. O que é morbidade? Diminuíram o trauma cirúrgico. Então, a associação dessas três coisas no evoluir, tanto com tecnologias e tudo mais, somam para diminuir risco. Lembrando que risco sempre existe, né? São pequenos, devem ser pequenos. Se você seguir a cartilha. Seguiu a cartilha, os riscos são pequenos. Pode ter complicação? Pode, mas você estava dentro da cartilha. Né? Essa complicação foi aquele só bate o carro quem dirige, né? Mas ninguém bate o carro toda semana. Então... E estando dentro dessa cartilha, seguindo essas normas todas, caso algo saia ali do programado, fica muito mais fácil reverter também, né? Porque Exatamente. Você sabe o caminho, né? Você sabe o caminho. Cirurgia é uma... eu coloco na minha cabeça que cirurgia é um plano imutável. Se você precisar mudar alguma coisa por urgência, você tem que saber mudar. Mas, a grosso modo, você tem que seguir a rotina. Eu faço isso na minha vida pessoal por causa da cirurgia. Eu tenho rotina para tudo. Porque eu me sinto confortável com rotina. A rotina me dá estabilidade. E a rotina me dá previsibilidade do desfecho do que eu estou fazendo. Uma coisa simples que a gente pode imaginar aqui, por exemplo, em relação à rotina. Se vai operar uma paciente logo cedo de manhãzinha, não vai numa festa de casamento, voltar 5 horas da manhã, Lógico. Beber um monte e no outro dia dormir 1 hora, falar, eu vou para lá. Imagina. Como em outros trabalhos você consegue muitas vezes fazer, né? Então até a programação da vida social é pensada no tipo de procedimento do dia seguinte, né? Deve ser. Porque senão você sai da sua rotina. Eu falo que rotina estabiliza a pessoa. Pelo menos me estabiliza. Tem pessoas que não gostam de rotina. Eu sou o fã da rotina. Eu tenho rotina até para tudo, 100%. Da hora que eu levanto até a hora que eu vou embora para casa. Ela ajuda também a evitar que as coisas saiam do controle, né, doutor? Porque a partir do momento que você está ali nessa rotina toda, você sabe quais são os próximos passos, né? Exatamente. Cirurgia para mim é isso, é passo após passo, passo após passo.
Em relação à segurança desse paciente, depois dessa conversa, desse bate-papo, depois que todo mundo entendeu tudo nessa consulta, fica mais fácil? Normalmente ele sai daqui mais seguro, entendendo exatamente como que é esse procedimento e que ele faz parte desse processo? Ele sai racionalizado. A racionalização, a orientação que leva à racionalização deixa a pessoa mais confortável, mais segura, menos aflita, que eu digo assim, será que eu estou fazendo certo aqui? Será que daria para alguém fazer alguma coisa diferente? A pessoa não tem nem essa dúvida, porque ela racionalizou, ela falou, não, é isso, pelo que ele falou, é isso, não tem muito para onde correr. Então, diminui o estresse da pessoa. E ela também entende até onde ela pode, não pode, o que dá para ela controlar, né? Então ela sabe que se ela fuma, aumentou o risco, ela vai ter que parar, ou então ela não vai operar. Então ela também entende os limites dela ali. Ela entende o porquê, mas você tem que contar, né, para ela o porquê, porque muitas vezes ela não sabe. Então, por isso que eu falo, orientação é o que a gente faz, é o que a gente está aqui fazendo toda semana. E conversar sobre o assunto, conversar sobre as complicações, maneiras de se diminuir, os pontos sobre as possíveis complicações. Tudo isso, se a pessoa escutou isso aqui hoje, ela está racionalizada. Então ela vai procurar um profissional em ordem, ela vai ver a técnica que a pessoa usa, tempo cirúrgico, vai saber sobre ela, se ela está apta ou não à cirurgia. Então isso daí dá uma grande bagagem para a pessoa ir para a cirurgia, independente de qual for, da melhor maneira possível. A gente falou no começo do episódio sobre a importância do medo, né? E aí acho que a gente caminha um pouquinho para isso, porque a gente conseguiu controlar tudo. Então, controlou o paciente, fez lá todos os exames que eram necessários, ele está apto a ser operado, operou dentro do tempo cirúrgico adequado, com a equipe adequada, com um especialista. Agora tem uma parte que é muito mais do paciente do que do cirurgião, que é esse tempo pós-cirurgia, né? Que ele precisa se recuperar e seguir essas orientações. Como que é esse processo, doutor, para esse paciente? Vocês também ficam ali no pé e na cola para ele entender que dali para frente é muito mais ele do que a equipe? O pós-operatório precoce, o médico precisa estar extremamente disponível ao paciente. Então, logo que operou, passa a visita no hospital, vê como está, dia seguinte voltar no consultório, ter alguma pessoa para ir à casa do paciente. Então, ter essa disponibilidade inicial, que é o momento que a pessoa não sabe como fazer, se está fazendo certo, se não está fazendo certo, ou se está meio desleixado. Então você precisa ficar em cima. E depois a pessoa precisa ter a maturidade de saber que tudo precisa ser mantido, né? Você não adianta comprar um Porsche e não fazer uma revisão no Porsche, que não vira nada. Então ela precisa manter aquilo de uma maneira, de uma constância. Não adianta fazer uma lipo maravilhosa, um resultadão, e a pessoa não tocar uma vida de dieta adequada, atividade física, perde tudo o resultado, né? Não existe milagre. Esse pós-operatório, principalmente acho que esse início do pós-operatório, também é muito importante. Se ele não fizer o repouso adequado, se ele não ficar na posição correta, se ele fizer alguma coisinha ali que estoura um ponto ou outro, isso pode também atrapalhar a evolução da cirurgia, né? Tudo isso atrapalha. Eu falo, tem muita coisa para dar errado. Então a gente precisa sempre alinhar tudo, orientar, ficar em cima. O paciente não sabe. Nós que trabalhamos com isso todo dia, muitas vezes passa pela nossa cabeça, ou a gente deixa de falar alguma coisa que parece óbvia, mas eu sempre falo, o paciente não sabe, tem que falar. E eu passo isso para toda a equipe, o paciente não sabe, não é rotina para ele isso. A gente precisa estar em cima, orientando, falando que isso não pode, por mais que para nós pareça óbvio. Então precisa ficar em cima, é o que a gente faz. A gente fica que nem sarna em cima do paciente no começo. Inclusive, vocês têm aqui um procedimento muito interessante que é acompanhar de perto esse pós, né? Muitas vezes a profissional vai até a casa da pessoa, porque às vezes a pessoa acha que é só um degrau, mas a pessoa que tem um olhar técnico, o profissional vai olhar e falar, esse degrau não dá. Exatamente. Aqui você não pode, porque se você não tiver um olhar técnico, ele sempre vai achar que dá, né? Eu falo para os pacientes que a nossa concierge vai na casa para ajudar no banho e tudo. Nada, ela é espiã. Eu falo para ela ir na casa para ver o que tá fazendo de arte, entendeu? E orientar. Falar, pô, você não pode sentar nesse sofá desse jeito. Teve uma paciente uma vez que tinha... Ela me contou, né? Tinha aqueles sofás que esticam para frente. Ela tinha operado abdômen. Ela rolava até chegar na parte que encosta no abdômen. Falei, gente, não dá problema por... Não sorte. Por muita sorte, né?
Meu Deus. Doutor, estamos caminhando no final do podcast. Passou Legal. muito rápido, porque é um papo muito gostoso, né? Tem mais alguma coisa que seja interessante a gente acrescentar em relação a essa segurança hoje em dia na cirurgia, para quem está acompanhando a gente ficar mais seguro? Tem alguma coisa que a gente não falou aqui ao longo do episódio? Eu acho que segurança é uma combinação do paciente ir com a cara de quem vai operar ele. Esse é fundamental. Não adianta você estar com um cara que é sumidade de alguma coisa e você não foi com a cara. Então você precisa ter essa empatia. E segundo, você precisa ver se está tudo ok com essas etapas que a gente conversou, né? Isso é responsabilidade de quem te opera. Mas se você saber isso, se você souber isso, já economiza muito medo, né? Então, é um profissional especialista, ver o grau de especialização dele na cirurgia, ver se a técnica que está sendo proposta está de acordo. Lembra, tempo cirúrgico, isso é importante, menor que 4 horas e meia. E ver como que você é fisicamente. Se é um bagaço, está lá estourado, hipertensão, péssimo. Cara, você não é para operar ainda. Se cuidar antes, né? Colocar a saúde em dia. Medicações que usa hormônio, usa aí. Não é para operar. Conversa com o seu cirurgião, vê, né? E por fim, a parte que a gente leva em consideração, eu falo sempre que a conversa e o acompanhamento pós-operatório é muito importante. A disponibilidade do seu cirurgião. A gente opera muita gente de fora, né? Então eu fico muito receoso e tento me colocar sempre à disposição dos pacientes à distância. Mas eu sei de pessoas que operam no Rio de Janeiro e voltam e nunca mais vê o cara, né? Isso daí é complicado. A disponibilidade da pessoa é muito importante. É porque é uma troca muito grande ali, né? Você está colocando toda uma expectativa num profissional em você. Então, a cirurgia não é só do cirurgião, não é só do paciente. A cirurgia é um conjunto, né? É um conjunto. Cirurgia, mais uma vez, é rotina. Cirurgia é rotina, desde o pré-operatório até o pós-operatório. Tem que ter tudo na rotina, tudo na ponta do lápis, tudo certinho. Pode sair fora? Pode, mas não deve. Esse processo pode durar quanto tempo, doutor? Desde o dia que se senta ali na cadeira com o cirurgião dentro do consultório para conversar, até o último dia que a gente fala, pronto, a sua cirurgia tem o resultado final. Depende do procedimento? Depende muito do procedimento, varia, cara. A gente sempre tenta dar alta para pacientes com 6 meses de pós-operatório, mas várias já não voltam mais, já estão satisfeitas e perde esse segmento. Mas o ideal são 6 meses de acompanhamento. Que a gente pode falar, bom, agora a cirurgia está madura, o resultado é esse, daqui para frente é o mais próximo do que a grande maioria buscou. sim. Perfeito. Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado, conversa boa. Pelas dúvidas. O pessoal deve ter curtido bastante. Não é uma conversa alegre, muitas vezes falando em complicação, mas é uma conversa de conscientização. Eu acho que é isso que é importante, porque é o que a gente falou aqui. Se a gente for levar em consideração tudo, o que mais importa é a informação, né? A informação para saber a formação do seu cirurgião, a informação para saber a cirurgia que você vai fazer e o pós que você vai ter depois. Então, quando você está consciente de tudo que vai passar, fica muito mais simples, diminui muito mais risco, qualidade de vida, né? É isso aí. É muito importante isso. Obrigado, doutor, mais uma vez. Valeu, João. Obrigado a você. É isso. Agradecer a vocês que ficaram aqui com a gente, acompanhando o nosso podcast. Um papo sempre gostoso, leve, tranquilo, trazendo informação de qualidade, que é o que a gente quer trazer para vocês. Justamente informações do dia a dia, que você possa ter a sua opinião, possa conhecer um pouco mais sobre medicina e, claro, sobre qualidade de vida. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, que lá a gente vai postando alguns teasers, alguns pedacinhos aqui das nossas entrevistas, sempre coisas com muita informação. Tenho certeza que vocês vão gostar e também não deixem de assinar aqui o canal no YouTube, ativa o sininho, que sempre que tiver alguma coisa bacana, vocês recebem aí e não perdem nenhum dos nossos episódios. Até o próximo.